Filipenses capítulo 2. E vamos ler desde o versículo 25 até ao fim, visto que é nesta secção que nós nos encontramos neste momento. Estamos a analisar, portanto, agora a vida de Epafrodito, que é um dos exemplos de humildade que Paulo aponta como exemplo a nós seguirmos. E nós, hoje, e naturalmente então, os filipenses. E então vamos ler desde o versículo 25 até ao 30. Diz assim a palavra do Senhor. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates e vosso enviado para prover às minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de facto esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiadou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo, e tende-o em honra, porque, pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Ora, irmãos, nós já começamos a analisar, portanto, Epafrodito, já vimos várias coisas acerca dele. Eu gostava de, agora, nesta altura, de dizer o seguinte. Impressiona-me sobremaneira, no caso dele, o facto de, quando Paulo diz que ele era irmão, no versículo 25, meu irmão, e cooperador e companheiro nos combates, nós vimos que Epafrodito, no fundo, ilustra na sua vida o que Paulo desejava ver naqueles crentes lá em Filipos. Ele era um irmão. Sabem que às vezes nós não sabemos valorizar o facto de sermos irmãos. A Bíblia diz que há amigo mais chegado do que irmão, e eu acho que já fiz referência a isso há dias. Mas quando a Bíblia diz que há amigo mais chegado que irmão, está a dizer, normalmente nós só colocamos a ênfase no amigo, mas está a dizer que o irmão é chegado. Há amigo que é mais chegado que o irmão, mas o irmão é chegado. E por vezes acontece que os irmãos não usufruem do facto de que devem ser chegados. Sabem que a igreja em Filipos tinha esse problema de comunhão entre os irmãos. Nós já fizemos algumas referências em relação a isso, no capítulo 4 e nos versículos 1 e 2. Eles tinham perdido firmeza nessa área. E no versículo 1 e 2 lemos assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. Havia aqui um problema de comunhão entre estas duas irmãs. Não vamos agora aqui falar acerca disto, devemos lá chegar, se Deus quiser, mas eu queria chamar a vossa atenção para este aspecto. Em segundo lugar, lemos que ele era cooperador. E no capítulo 1 e no versículo 5, hão de reparar que lemos assim: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Versículo 4 diz: fazendo sempre com alegria a oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho. Outra coisa muito importante a que ele se notabilizava era a cooperação que ele tinha no avanço do Evangelho. Há aqui dois aspectos já que são notórios nele. Ele era um exemplo na comunhão, era um irmão, um verdadeiro irmão, uma pessoa chegada, tão chegada que não quis abandonar Paulo e quis ajudar Paulo e quis estar ao pé de Paulo numa altura difícil para Paulo, e foi lá, correndo o risco da própria vida, para estar ao pé dele, assim como também, estando ao pé dele e tendo ficado muito doente, ficou preocupado com os crentes que tinham ficado em Filipos, que estavam preocupados com ele e com a saúde dele, e portanto ele está preocupado sempre com os outros. Ele está preocupado. E no entanto ele é que estava doente, ele é que pagou o preço, mas ele estava preocupado com o Paulo por um lado, estava preocupado com os crentes que tinham ficado em Filipos por outro lado. Ele era um verdadeiro irmão. Um irmão preocupa-se com os irmãos. Depois, outra coisa muito importante, portanto, o aspecto da comunhão. Eu queria aqui destacar, em primeiro lugar, o aspecto da comunhão. Em segundo lugar, que era um problema que havia lá, como eu disse, o caso de Evódia e Síntique, tinham ali um problema de comunhão.
Em segundo lugar, ele também é um exemplo no avanço do Evangelho. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele escreve 3 capítulos acerca da parte financeira. Escreve o capítulo 8, 9 e 10. Capítulos 8, 9 e 10 da segunda carta aos Coríntios é sobre finanças. E temos ali muito ensino acerca da parte financeira e como é que hoje, na dispensação da graça, as finanças devem funcionar. Uma coisa muito importante que eu quero aqui referir é que o apóstolo Paulo diz ali que as ofertas que os crentes davam eram importantes. Se não estou em erro, ele diz isto no capítulo 9 ou 10. Ele diz isto, que as ofertas que eles davam eram importantes porque elas contribuíam para que o Evangelho fosse às regiões além. Portanto, era importante para que o Evangelho fosse às regiões além, para que fosse mais longe, para que chegasse a lugares que de outra forma não chegariam. As ofertas que alguns crentes lhe faziam chegar permitiam que ele pudesse alargar a área de fronteira na pregação do Evangelho. E Epafrodito estava preocupado com o avanço do Evangelho e leva uma oferta a Paulo. Como vocês sabem nesta carta, já falamos acerca disto, e ele era de facto um verdadeiro cooperador no avanço do Evangelho. Portanto, era uma pessoa que estava preocupada no avanço do Evangelho, porque a passagem diz que ele era cooperador. E esta cooperação, e aliás nós vemos isto na ênfase ao longo da carta, tinha a ver com o avanço do Evangelho. Que é uma outra coisa muito importante, que há crentes que não se preocupam. Há crentes que dão muito valor à comunhão. Eu conheço igrejas que em termos de comunhão aquilo é fantástico. São um exemplo para nós aprendermos. São uma referência. Têm princípios e costumes e práticas que são uma lição para nós. E que faremos bem olhar para eles para aprendermos com eles como é que se tem comunhão. E como é que se usufrui da comunhão que nós temos em Cristo, uns com os outros. São um exemplo nisso. Mas na questão do avanço do Evangelho já deixou muito a desejar. Sabem, uma coisa que eu vejo em Epafrodito, ele era uma pessoa muito equilibrada. Nós precisamos ser crentes muito equilibrados. Há uma grande facilidade em nós sermos desequilibrados. Em muitas coisas na vida. Por isso é que o fruto do Espírito é temperança, que é equilíbrio. O Espírito Santo, uma coisa que faz na vida do crente é dar-lhe equilíbrio. E é muito importante a área da comunhão na vida de uma igreja, mas a vida de uma igreja não é apenas comunhão. É também pregar o Evangelho, é fazê-lo chegar mais longe, é estarmos preocupados em que ele chegue a muitos outros lugares e a muitas outras pessoas. E Epafrodito era um indivíduo assim. E em terceiro lugar, companheiro de combates. No capítulo 1 e no versículo 27, o apóstolo Paulo também diz, em relação aos crentes de Filipos: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé. Combatendo pela fé do Evangelho. Isto é combater pela doutrina. Já falamos acerca disto. A fé também significa corpo-doutrina. E é importante combater pelo corpo-doutrina. É importante combater pela fé do Evangelho. Pela doutrina do Evangelho. Pela doutrina que está associado ao Evangelho da graça de Deus. E no caso de Epafrodito, nós lemos que ele era companheiro nos combates. Portanto, temos aqui um crente altamente equilibrado. Um crente que está preocupado com a comunhão, que é um exemplo na comunhão, um verdadeiro irmão. Temos aqui um crente que está preocupado com o avanço do Evangelho. Portanto, na área da evangelização era um indivíduo extremamente preocupado. E temos um crente preocupado com a doutrina. Temos aqui uma pessoa extremamente equilibrada. E nós precisamos de ser crentes equilibrados nestas três áreas. Sabem que Epafrodito, para mim, era como uma espécie de Neemias. Nós conhecemos a história de Neemias no Velho Testamento. E Neemias tinha a espada numa mão e a colher de pedreiro, por assim dizer, na outra mão. Porque a Bíblia diz que ele tinha uma espada numa mão e com a outra mão construía, edificava. Nós não podemos construir com uma espada, nem podemos combater com uma colher. É muito importante nós sermos crentes equilibrados. E Epafrodito era um crente equilibrado. No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 20,
e versículo 27, Paulo tem uma conversa importante com os anciãos de uma igreja, que são a igreja em Éfeso. Nessa grande conversa, nesse grande encontro que ele quis ter, porque foi ele que quis ter, e ele é que mandou chamar os anciãos da igreja em Éfeso para se encontrarem com ele em Mileto. Tem uma grande conversa com eles, é uma conversa fantástica, é uma conversa admirável, temos aqui tanto ensino, tanto encorajamento, tanta aprendizagem para aprendermos com ele, nas lições que ele quis dar aos anciãos daquela igreja. E chegamos ao versículo 27, ele diz uma coisa curiosa aos anciãos daquela igreja, sabe o que é que ele diz? Diz ele assim a eles, versículo 26, portanto no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Ou seja, ninguém lhe podia atribuir responsabilidade não cumprida. E ele diz, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Ninguém podia chegar ao pé de Paulo e dizer assim, olha, Paulo, tu eras muito bom na questão da comunhão, estavas preocupado com a comunhão e até andavas a escrever às igrejas, e particularmente a igreja em Corinto, que era uma igreja que estava super dividida, e tu falas da questão da comunhão de uma forma fantástica ali daquela igreja, dás-lhes grandes lições da comunhão, mas não foste bom na questão do evangelismo. Ou não foste bom na questão da defesa da doutrina. Não. Paulo era equilibrado em tudo. E então ele diz esta coisa fantástica que no versículo 27 diz assim, nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. A palavra de Deus, todo o conselho de Deus é para ser anunciado. Não é parte. Para alguns, a Bíblia é só comunhão. Para outros, a Bíblia é só evangelismo. Para outros, a Bíblia é só doutrina. E nós precisamos de avançar com todo o conselho de Deus. Aquilo que ele chama aqui, todo o conselho de Deus. Bem, havia uma igreja que no edifício dela, onde eles se reuniam, tinha um letreiro cá fora. E no letreiro lá fora, o título que eles tinham posto lá no letreiro era Paulinos, notem bem o que eu estou a dizer, eu vou repetir, Paulinos somente. Há igrejas assim. Alguns são acusados de ser só Paulo, e são chamados paulinos de uma forma incorreta e injusta. Mas há alguns que se dizem que são paulinos. Nós somos paulinos. E mais, estes diziam paulinos somente. E tinham aquelas letras naquele anúncio, naquele letreiro. Um dia houve um grande temporal e algumas daquelas letras caíram. E caíram as primeiras, se não estou em erro, 5 letras do anúncio. Que é Pauli. Pauli caiu. E então ficou só nós somente. Ficou nós somente. Sabem, esta é a triste situação de muitas igrejas e pessoas que é nós somente. Isso é muito mau. E eu queria chamar a vossa atenção para isto. Isto é o que acontece quando temos cristãos não equilibrados. Nós temos que ser cristãos equilibrados. Anunciar todo o conselho de Deus. Bem, Epafrodito preocupava-se com os outros, como eu já tive a ocasião de dizer. Com Paulo, nós temos, sabem, uma tendência que sempre houve nas igrejas, já nos dias de Paulo, é haver muitos espectadores. Quando Paulo escreve aos Coríntios, diz que há muitos que são espectadores. Estão no estádio, são espectadores, estão a assistir, a ver o que é que se passa, mas não entram na luta. Não vão para o campo da luta e não entram na luta. Epafrodito entrou na luta, preocupava-se com os outros, não era um mero espectador, deu-se a si mesmo. Eu até quero vos dizer que ele, podemos dizer, vivia em Filipenses 1:21. E sabem o que é Filipenses 1:21? Onde ele vivia era aqui, em Filipenses 1:21, que diz assim, Filipenses 1:21, que diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Este era o lema de Epafrodito, era aquilo que ele vivia. Para mim o viver é Cristo e o morrer
E ele teve quase à morte. E o morrer, se morresse, não havia problema. O morrer é ganho. Era aqui que ele vivia. Ele não vivia, por exemplo, no capítulo 2 da carta aos Filipenses e no versículo 4. E o capítulo 2 e o versículo 4, que nós já lá estivemos, diz assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Aqui é que ele não vivia. Porque, infelizmente, muitos só pensam naquilo que é deles, não pensam nos outros. Ele vivia em Filipenses 1:21. Não vivia em Filipenses 2, versículo 4. E isto é muito importante termos isto em mente. É uma tragédia nós passarmos pela vida sem sermos uma bênção para ninguém. Já pensaram nisso? Nós corremos o risco de passar pela vida sem sermos uma bênção para ninguém. Já repararam que foi Epafrodito que foi uma bênção para Paulo e não foi o contrário? Eu queria que vocês pensassem, Epafrodito não passou pela vida sem ser uma bênção para ninguém. Ele foi uma bênção fantástica. Mas ele foi uma bênção para Paulo. Reparem que não foi Paulo que foi uma bênção para ele. Não estou a dizer que Paulo não foi uma bênção para ele. Mas o que eu estou a dizer é que a ênfase toda aqui é que ele foi uma bênção para Paulo. O que eu quero, irmãos, que vocês notem é que qualquer um de nós pode ser uma bênção para os gigantes, entre aspas, na nossa cabeça. Não é no conceito de Deus. Nós podemos ser uma bênção para os Paulos. Nós podemos ser uma bênção fantástica. E eu queria que vocês pensassem também neste aspecto que nós aprendemos aqui com Epafrodito. Nós temos a ideia de que não podemos ser uma bênção, que só os Paulos é que podem ser uma bênção. Mas afinal os Paulos podem ser abençoados pelos Epafroditos. Porque é esta a grande lição que eu gostava daqui de destacar também. Ele também foi uma bênção para a igreja. Que bênção tremenda ele foi para aquela igreja de Filipos. Epafrodito. Epafrodito incorporou em si toda a igreja. Quando Epafrodito chegou a Roma, toda a igreja ia nele. Ele era o braço estendido da igreja. E uma das coisas que eu dou graças a Deus, não sei se vocês já repararam, quando o Nando escreve, não sei se já repararam neste pormenor, quando o Nando escreve, normalmente, ele está sempre a dizer a igreja em Quinta de Conde. É a igreja em Quinta de Conde. Ele está lá, mas diz que é a igreja em Quinta de Conde que está lá. Não sei se vocês já repararam nisso. Já repararam nisso? Ele está sempre a dizer que a igreja em Quinta de Conde está lá. Ele é o braço estendido da igreja. Nós devemos ser o braço estendido da igreja. E Epafrodito era o braço estendido da igreja em Filipos. Ele foi uma bênção tremenda. Por que será que nós só pensamos, quando pensamos em termos de igreja, só pensamos naquilo que podemos receber da igreja? Por que será que nós não começamos a pensar mais no que é que a igreja pode receber através de mim? Em que é que eu posso ser útil para a igreja? E Epafrodito pensou no que é que podia ser útil para aquela igreja. Como eu tive a ocasião já de dizer, quando o coisa das ofertas passou, o recipiente das ofertas, ele provavelmente também pôs lá a oferta dele, como os outros puseram, mas com a oferta dele ele pôs lá a vida dele. Na minha ótica, ele pôs lá a vida dele naquela coisa das ofertas. Porque ele disse, eu vou levar isto a Paulo. Ele foi uma bênção muito grande para esta igreja. E Epafrodito mostra-nos uma coisa. Que a vida alegre, que é o tema desta carta aos Filipenses, como nós temos visto, é a carta da alegria. A vida alegre, pensem nisto que isto é verdade, não é? A vida alegre é uma vida de serviço e de sacrifício. Podem dar as voltas que quiserem dar. Mas é um serviço e sacrifício abençoado. É um serviço e sacrifício abençoado. Eu digo-vos uma coisa, quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo e para a vida de Epafrodito, mas neste caso agora vou falar de Paulo, eu vejo uma vida de serviço. E vejo uma vida de sacrifício. E vejo uma vida feliz. Não pensemos que a felicidade está em sermos servidos. Está em servirmos. Pensem nisto, que esta é uma grande lição que nós aprendemos aqui. Por último, e eu hoje passo a palavra a Daniel, no versículo 29,
no versículo 29, eu gostava de deixar este pensamento. Diz ele, lemos assim: recebei-o, pois, do Senhor com todo o gozo e tende-o em honra. Sabem que Epafrodito, e já falamos disso, era um indivíduo muito humilde. Aliás, nesta passagem do capítulo 2, cujo tema é a humildade, destacam-se o Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, Timóteo e agora Epafrodito em humildade. Com a humildade dele, Cristo é glorificado. E eu quero chamar a vossa atenção para isto. Não há melhor maneira de glorificarmos Cristo do que com a nossa humildade. É com a nossa humildade que o Senhor Jesus Cristo é verdadeiramente glorificado. Não há nada de errado em dar honra em quem tem honra. Apesar da humildade dele, reparem que nós lemos aqui, neste versículo, tende-o em honra. Paulo escreve aos Filipenses assim: este irmão que vocês conhecem e que tem estas características e que é fantástico em humildade, honrai este irmão. Isto não é exaltar o irmão, é reconhecê-lo. Ter em honra é reconhecer o trabalho que ele faz, estimá-lo, acarinhá-lo, amá-lo e ter respeito quando aquela boca se abre para falar, porque fala com autoridade. Honrai-o. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, sabem o que é que ele diz aos Tessalonicenses? Primeira carta, capítulo 5 e versículos 12 e 13, nós lemos assim: e rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tendo paz entre vós. Reconheçais os tais que trabalham. Já viram o que lemos aqui nesta passagem? Terem honra os que trabalham, que era o que Paulo fez em relação a Epafrodito. Eu, na minha ótica, o que nós temos aqui é o cumprimento do Provérbios, capítulo 29 e versículo 23. O grande livro da sabedoria de Provérbios, no capítulo 29 e no versículo 23, sabem o que é que diz? E vou citar, lemos assim: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Sabem porque é que Paulo diz honrai-o? Porque ele era humilde de espírito. Porque a Bíblia diz que o humilde de espírito vai obter honra. E nós estamos aqui a ver um Epafrodito a obter honra exatamente porque se notabilizou na sua humildade de espírito. Que o Senhor nos abençoe. Muito boa noite a todos. Só queria fazer umas considerações muito breves sobre esta questão das saudades de Epafrodito e desta angústia de Epafrodito no versículo 26, porquanto tinha muitas saudades de vós todos e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido de que ele estivera doente. Estes crentes de Filipos que estavam desunidos, não estavam bem uns com os outros, estavam preocupados com Epafrodito. E era bom que estivessem preocupados com Epafrodito. Mas será que este sentimento, e eu queria deixar esta pergunta a cada um de nós, será que Evódia e Sintique ficariam preocupados? Será que cada uma delas ficaria preocupada se tivesse ouvido dizer que outra estaria doente? Será que Evódia se preocuparia se sentir que estivesse doente ou vice-versa? Sabem, irmãos, é muito fácil nós amarmos aqueles e preocuparmos com aqueles que estão longe. Este irmão, este Epafrodito, talvez já tivesse partido há algum tempo. Há algumas semanas, alguns meses, não sabemos quanto tempo é que demoravam estas viagens, mas Epafrodito tinha saudades destes irmãos. Ou seja, já tinha passado algum tempo. É sempre mais fácil amar e termos estima por aqueles que estão longe. Por exemplo, é fácil para nós
O irmão Nando, em Angola, amamos muito o nosso irmão. Mas depois ele estando cá, depois se calhar começamos a poder ter problemas com ele, não é? Porque é muito mais fácil ter problemas com alguém quando estão próximos. Eu costumo dizer que, e penso que eles poderão ouvir, eu tenho muita estima pelos meus tios, os tios da Cláudia, o Alberto e a Fátima. Mas são tios com quem eu passo relativamente pouco tempo. Passo um mês por ano, à volta disso. E num contexto de férias, num contexto mais agradável. Claro que é mais difícil quando nós estamos todos os dias com o nosso irmão, ou todas as semanas, e convivemos frequentemente com esse nosso irmão, ter os nossos problemas. Não deveria ser assim. E Paulo alerta estes crentes para a importância de se esforçarem na relação que temos com os outros. Empenharem-se em fazer com que esta relação resulte. Não é só empenharem-se na relação que têm à distância com este irmão, de quem tinha muitas saudades e de que se preocupavam com eles. Devemos nos preocupar em alimentar a relação, porque sabemos que as relações, ao fim de algum tempo, saturam-se um pouco. É natural que saturem. E temos de alimentar. Devemos, como eu já tive a ocasião de dizer aqui, em qualquer relação, não só num casamento, mas numa relação de irmão para irmão, devemos estar sempre preocupados mais, como o irmão Carlos também estava a ir por esse caminho, devemos estar sempre mais preocupados naquilo que podemos dar ao nosso irmão e não naquilo que ele nos pode dar. Devemos estar mais preocupados com aquilo que eu posso dar à igreja do que aquilo que eu posso receber. E em qualquer relação tem de se colocar mais na relação do que aquilo que se vai lá buscar. Esta Evódia e esta Cinti chegaram a um ponto em que diz: eu não vou dar mais para esta relação. Não estou para aturar mais isto. Não estou para lidar mais com o mau feitio que esta irmã tem. Mas lá está, o irmão que está longe é sempre muito mais fácil amar. Irmãos, aprendamos com esta falha dos outros, com esta falha nossa. Todos nós acabamos por falhar um pouco nisto. Demos valor àqueles que estão próximos de nós, porque não sabemos durante quanto tempo é que os vamos ter e quantas pessoas vêm partir os seus e depois é que se lembram do quão importante eles eram para essas pessoas. Todos nós temos essas experiências, temos experiências de familiares que partiram e que não os soubemos valorizar devidamente. Outros partem das nossas vidas por sentir que nós não estamos a valorizar. Eu aqui não me sinto útil, não me sinto devidamente valorizado, vou para outro sítio. Não é o caso do irmão Fernando. Foi a vida, as circunstâncias da vida e o Senhor que o colocou também naquela obra e graças a Deus por isso. Poderíamos dizer muito mais sobre isto, mas eu não quero alongar muito mais. É só apenas um pequeno desabafo meu para cada um de nós. Amemos o nosso irmão que está próximo. Sabemos que vamos ter os nossos problemas com ele. Lidar todos os dias com a mesma pessoa, com os defeitos de outra pessoa. E quem diz no dia a dia, diz de semana a semana. E no início podemos até achar uma certa piada a alguns defeitos. Mas depois, com o passar dos anos, pode se tornar insuportável. Mas temos de parte a parte ainda de se alimentar esta relação. Porque senão a rotina e o cansaço acaba por dar cabo de qualquer relação humana. Não só humana, mas também qualquer relação espiritual de irmão para irmão. Era só isto. Na semana passada já tive a ocasião de falar bastante sobre esta passagem. Poderíamos continuar por aqui fora, mas o irmão Carlos Oliveira para a semana provavelmente irá pegar aqui no versículo 27, não é? 26, 27, e deixaremos depois para essa altura falar um pouquinho mais. Tá? É só mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus por estes momentos preciosos que nós passamos aqui. Graças a Deus por estes últimos pensamentos que nós ouvimos, muito práticos e desafiantes para nós, por termos um alerta. Subscrevo totalmente aquilo que nós ouvimos agora, como um grande alerta, que está aqui patente claramente na Palavra de Deus, como nós ouvimos. E para a semana vamos continuar, se Deus quiser, e vamos continuar a contar com o Daniel e os dons que Deus lhe deu, que tem sido tão bom
para nós sermos edificados também aqui.